Aleluias. Quando eu comecei a ensinar o livro do Apocalipse aqui, o primeiro capítulo eu fiz no sistema de seminário. Vocês lembram que eu fiz aqui as figuras? Mas aí entramos no capítulo 2 e 3. A princípio, eu imaginava pregar aqui em um só momento todas as igrejas do Apocalipse. Mas aquilo foi fluindo de tal modo, irmãos, que eu vi que havia muita coisa a se estudar. E eu não adiantava de forma alguma trazer para vocês uma mensagem superficial, passando por cima, como se já cumpriu o papel. Nós mastigamos, nos deleitamos, remoemos cada uma das igrejas e aprendemos bastante com isso. Hoje vamos para a 9ª mensagem, o capítulo de número 4. Semana que vem fecharemos 10 mensagens com o capítulo 5 e a partir da outra semana, o capítulo 6, faremos no sistema de seminário como foi o primeiro capítulo por capítulo, com figuras e ensinando. Não será bem uma pregação, será uma aula, onde nós vamos nos aprofundar nesse livro tão amado. Quantos concordam com isso? Diga amém. Apocalipse capítulo 4 é a mensagem desta noite. Aleluia. Esse livro certamente, esse capítulo certamente nos ajudará aqui a adorar a Deus. E eu vi o Ministério do Louvor, a Mari, com o Lucoque cantando aqui sobre adoração. E eu fiquei feliz, porque a igreja louvou junto. E louvar faz parte da adoração. A adoração é muito mais do que só louvar. Mas começa pelo louvor, né, irmãos? Quando a gente mergulha diante de Deus. E esse capítulo 4 nos dá motivos de sobra para louvarmos a Deus, para adorar o seu nome. Abra comigo e deixe a sua Bíblia aberta. Capítulo 4 do livro do Apocalipse, diz assim o texto. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, ouvida falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vinham assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Que o teu Espírito, Senhor, prepare o nosso coração para receber essa mensagem. Que cada um aqui possa mergulhar nesta palavra, possa sentir essa palavra. Pela tua graça, Senhor, nos dê visões do teu trono, da tua presença. Pela tua graça, nos faz sentir a importância desse momento. Oramos
e te agradecemos, em nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite é soberania, majestade, autoridade e poder é o seu nome. Soberania, majestade, autoridade e poder é o seu nome. O apóstolo João, com 96 anos de idade, ele foi levado à ilha de Patmos. Falei isso no primeiro capítulo. Por perseguição, como ele mesmo testemunha, pelo amor de Cristo, porque ele testificava uma grande perseguição, o qual o imperador romano ordena que prendam aqueles seguidores do caminho, os chamados cristãos. E João foi confinado numa ilha de pedras que ficava a 88 quilômetros da cidade de Éfeso, a ilha de Patmos. E lá ele é largado. A intenção é que pela idade e pelas condições de trabalho ele morresse ali. Mas eu já começo desde o início, irmãos, observando que aquele que é soberano é que coloca o último ponto da nossa vida. Aquele que vive e reina para sempre, aquele que manda em todas as coisas, é ele que determina estações, meses, anos da nossa vida. Um tempo atrás, nessa igreja, testificou um amigo nosso, no momento difícil da sua vida, o qual 17, se não me engano, 18 pessoas estavam na UTI, só ele saiu, ele está ali. O Goió. Porque o nosso Deus é o Deus que coloca ponto final em quem ele quer colocar. Mas em quem ele não quer colocar, vai viver. Porque ele é soberano. Quando nós lemos esse texto, observando o contexto no qual João estava inserido, nós aprendemos muito mais sobre isso. Esses dias eu fiz a cirurgia, alguém me perguntou, você está nervoso, pastor? Eu falei, quem eu? Não. Eu não fico nervoso com essas coisas. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando nós vivemos, e não apenas pregamos, quando nós vivemos cada momento acreditando naquilo que pregamos e naquilo que as Escrituras nos dizem, nós vivemos uma vida seguros em Deus. Nós vivemos uma vida sabendo que, aleluia, o túmulo pode estar vazio, mas o trono não. E é para você que eu quero pregar essa noite aqui. A verdadeira adoração espiritual, querido, talvez mal vivido por alguns, talvez equivocada por outros, precisa ser resgatada na vida do crente fiel. Porque a adoração, pastora Mari, não é apenas louvar na igreja, faz parte. A adoração não é apenas ofertar e dizimar, faz parte. A adoração é a certeza que alguém está no trono, é a certeza que Ele é soberano, é a certeza que Ele tem o controle sobre todas as coisas, e é a certeza que nós estamos diante dEle. Adorar é atribuir valor, é usar tudo o que somos e temos para louvar aquilo que é, aquele que faz, aquilo que é, aquele que era, que é e que há de vir. Uma vez que no céu é o lugar de adoração, temos que começar a adorar aqui na terra, porque vamos adorar a Ele eternamente. E adorar não é apenas vir para o culto, adorar é sentir a mensagem, é dar glória a Deus, é ser renovado por Deus, é sentir a sua presença e é principalmente viver o Evangelho. Esse texto começa no capítulo 1 e no verso 19 com uma expressão assim: escreve, João, as coisas que tu tem visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. As coisas que João estava vendo e ele volta a ver novamente, era Jesus glorificado do capítulo 1. As coisas que são, nós pregamos praticamente, aleluia, 7 mensagens às cartas do Apocalipse. E as coisas que depois destas hão de acontecer começa agora. A partir do capítulo 4 que eu li aqui. Aleluia. Se o Apocalipse 1:19 é a forma como o Espírito Santo divide o livro do Apocalipse, nós estamos aqui num momento diferente, num momento ímpar.
E para quem não sabe, João, ele recebe as revelações do livro do Apocalipse em 7 etapas. Capítulo 1, versículo de número 10 e 11, capítulo 4, 1, capítulo 7, versículo 1, 7, 9, 15, 5, 18, 1, 19, 1, você encontrará a expressão "e depois destas coisas", sugerindo que João, ele recebe o livro do Apocalipse em 7 revelações, e esta do capítulo 4 é justamente a segunda revelação. Pode ver que o texto começa "e depois dessas coisas". E depois de que coisas? E depois das coisas do capítulo 1. E depois das coisas do capítulo 2 e 3. E depois das coisas que passam para as igrejas. E depois dessas coisas, João começa a receber a revelação. E agora a visão muda completamente. Escute, irmãos. A visão do Apocalipse vai mudando. Ora ele está na terra e ora ele está no céu. O capítulo de número 4, ele é arrebatado até o céu. Ele só volta no capítulo 10. Então, do capítulo 4 até o capítulo 9, ele está no céu. Toda a visão que ele vê a partir da visão do céu. É uma visão totalmente enigmática. E João deixa claro que foi em espírito que ele vê essas coisas. Aleluia. Deixa aberto o texto que nós vamos analisar cada ponto. Versículo de número 1. E depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Terceira vez que aparece aqui no livro do Apocalipse a expressão porta aberta. A primeira porta aberta se abre do Evangelho para a igreja de Filadélfia. A segunda porta é a porta que deixa Jesus para o lado de fora, na igreja de Laodiceia. Esta é a terceira porta que abre no livro do Apocalipse. Uma porta aberta no céu, o qual só pode entrar se foi convidado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Depois destas coisas, um tempo tinha se passado. Alguns expositores da Bíblia chegam a dizer que essa expressão e esse momento conjectura o arrebatamento da igreja. Alguns chegam a dizer que esta simbologia, esta expressão e o arrebatamento de João pode simbolizar, isso é uma conjectura, irmão, pode simbolizar o arrebatamento da igreja, porque a partir do capítulo 4, a partir desse momento, você não vê mais a igreja no livro do Apocalipse. Dando muito bem sustentação para aqueles que advogam a causa que a igreja não passa pela grande tribulação, o qual eu também advogo. Porque a grande tribulação é um momento de ira de Deus e do Cordeiro. É um momento que Deus julgará a terra. É um momento que haverá julgamento para aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor. Para aqueles que fizeram pouco caso com tudo que está sendo pregado até aqui. O arrebatamento os livrará, como é uma promessa à igreja de Filadélfia, da ira, e não na ira, como eu já preguei aqui, que há de vir sobre todo mundo. Então, irmãos, nós temos motivos de sobra para adorar. Porque aquele que é soberano, aquele que é majestade, aquele que é poder, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele livrará a sua igreja da ira, da tentação que há de vir sobre todo mundo. E ele está aqui essa noite e com certeza contará com a nossa adoração. Quantos podem adorar? Diga amém. Uma porta aberta no céu. Biblicamente falando, só existe 3 céus. O céu que envolve a terra é chamado o primeiro céu. O céu do universo é chamado o segundo céu. Tudo que tem no universo de astros, estrelas, galáxias, tudo isso pertence ao segundo céu. E é neste segundo céu, segundo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, no verso 12, é lá que são travadas batalhas espirituais. Ou seja, o trono de Satanás não está no inferno, como dizem aqueles irmãos que são arrebatados e Deus leva ele ao inferno. O trono de Satanás, segundo a Bíblia, segundo Daniel, no capítulo 10 também, porque houve batalha no céu quando Daniel orava, aleluia, e o anjo que foi enviado para dar a mensagem a Daniel é detido nas regiões celestiais. Então esse trono de Satanás que tem no céu não é o trono de Deus, porque ele foi precipitado de lá. Este lugar aqui que João foi arrebatado é o mesmo lugar, é a mesma habitação que a igreja um dia encontrará com o Senhor nos ares.
este céu, para entrar, não adianta comprar. Não existe passagem para lá. Não tem como ir em uma agência e fazer um tour para lá. Esse céu só é possível entrar quem foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. João é chamado, é convocado, ele é convocado a esse céu. E vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, que ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. A voz que falou com João é justamente a voz do capítulo 1, que se apresentou a João como aquele que não está mais na cruz, e foi crucificado, está de braços abertos em algum crucifixo. João, quando olha para ele, vê ele como o rosto como o sol, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Ele está entre 7 castiçais e tem 7 estrelas na sua mão direita, aleluia. O nosso Jesus é vivo, querido. Eu vejo muitos cristãos, às vezes acontece alguma polêmica na internet e vai cristãos tentando defender Jesus, como que se fosse o advogado de Jesus. Ô irmãos, deixa disso, para disso. Jesus não precisa de você não, defender ele não. Tem gente se expondo com essas bobagens. Vocês já viram algum debate meu em rede social? Se não for em programa de televisão que é devidamente preparado para aquilo, eu respondendo até gente desviada que sai da igreja? Não, queridos. A nossa fé está posta sobre o Cristo vivo. E Ele se defende. O que nós temos que vigiar é, e como Ele mesmo disse aos discípulos: vós sois limpos pela palavra que vos foi pregada. Mas olha para Judas e fala: mas nem todos. Porque tem muitos que não foram revelados a verdade de Deus. Tem muitas pessoas que não fazem parte do curral, do lugar das ovelhas do sumo pastor. Quando nós temos a certeza em Deus, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras vão continuar cumprindo em nossa vida. Aleluia! A primeira voz, a ideia aqui é de algo muito sério que fala com João. João, ele foi arrebatado e viu estas coisas. E algo vai chamando a atenção de João. Veja o versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Isso é uma experiência que poucos tiveram. Poucas pessoas na Bíblia tiveram essa experiência. Enoque teve uma experiência, mas Enoque não voltou mais. Elias teve uma experiência como essa, em 2 Reis capítulo 2, mas também não voltou mais. Se alguém quiser ter essa experiência para não voltar mais, eu oro por você essa noite. Aleluia. Você gostou aí? João teve uma experiência onde ele viu o céu pelo lado de dentro. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado. Paulo não estava em condições de revelar ainda. Deus não queria no tempo de Paulo. João vê algo tremendo. E o que me chama a atenção é que esse capítulo 4 mostra a grandeza de Deus. Eu fico estupefado quando tem muito crente, irmãos, que às vezes estão em crise espiritual sobre a questão de Deus. Aleluia. Obrigado, Cátia. Tem muito crente que não tem certeza de nada. Estão apavorados por tudo. Aleluia. Ei, irmãos, presta atenção. Dá uma olhadinha no capítulo 4 do livro do Apocalipse para tu ver quem é aquele que tu fala que serve. Majestade, glória, poder, é o seu nome. Talvez você está vivendo crise espiritual porque não te converteu. Talvez você está em preocupações porque não olhou na direção certa. Como tem cristão que está igual aquele eunuco do capítulo 8 do livro de Atos. Quando Felipe pergunta: entendes o que lê? Entende não. Coisa nenhuma.
Porque se entendêssemos aquilo que lemos, a verdade de Deus estava revelada em nosso coração. Nós não viveríamos atribulados. João é arrebatado, ele vê um trono, irmãos, tem alguém no trono, aleluia. Como tem gente agoniada com o que vai acontecer, tem irmãos que às vezes mandam vídeos compridos para mim, bem que eu acho que o pastor não tem o que fazer, eu vou mandar vídeo para ele. Estou falando do vídeo que você mandou não, viu, Moisés? É outra coisa. Sabe aqueles vídeos bobinhos? E o que, pastor, o que é isso? Eu falei, não sei, não tenho a mínima ideia. Nós não podemos, de forma alguma, ficar atribulados com as coisas dessa vida. Porque o nosso Deus, Ele vai cumprir todo o intento que a sua palavra já estabeleceu pela sua soberania. O problema não está com Deus, está com a gente. O problema é que nós não aprendemos o dever de casa de Deus, estamos sempre voltando para o beabá de Jesus. Estamos sempre recomeçando. Se olhássemos na direção certa, João ele fala que foi arrebatado aqui e viu um trono posto, irmãos. Quem está no trono ainda governa, viu? Aleluia. A pandemia, quando começou o ano passado, tantas coisas aconteceram. Eu vou dizer que eu não fiquei preocupado, todo mundo fica, mas em momento algum eu perdi a fé. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. O mundo pode estar em guerra, mas temos que estar em paz. A paz que excede todo entendimento não é uma paz externa, é uma paz interna. Então não interessa quem sobe ao governo. Não interessa quem vai fazer isso ou aquilo. As ameaças e os ventos, os rumores de guerras que a vida e esse tempo do final dos dias está nos apresentando. Tem muita gente atribulado, irmãos. Ei, descansa o teu coração. Jesus está governando ainda e o papai querido Deus, Yahvé, está no trono. Nada vai acontecer sem o seu poder. A palavra trono, no livro do Apocalipse, ela aparece 38 vezes. É o livro do trono. É o livro do governo de Deus. Aleluia! Os 404 versículos do livro do Apocalipse, irmãos, deveriam ser pelos crentes estudado, deleitado, todos os dias. Porque é o livro que mostra a grandeza e soberania de Deus. O crente que fica assustado com o livro do Apocalipse é porque ele, na verdade, não tem certeza da sua salvação. Nós pregamos, insistimos com alguém justamente para eles não passarem pela grande tribulação, mas aqueles que depositaram o seu coração em Cristo têm que dormir na certeza que aquele que é fiel na sua palavra, aquele que fez a promessa e vai cumprir, aquele que não prometeu por mérito seu ou meu, aquele que prometeu por sua palavra, ele haverá de nos guardar. Aleluia. Trono na Bíblia, no livro do Apocalipse, é sinal de soberania, majestade, autoridade e controle. O capítulo 4 nos mostra o controle de Deus. Antes de entrar na grande tribulação, antes do capítulo 6 ser desenrolado, que é a grande tribulação propriamente dita, Deus fala com João, passa aqui. Dá uma passadinha aqui no céu. E vê quem está no trono. Vê quem está regendo as coisas. Vê quem manda. E no capítulo 5, semana que vem, tu vai ver por que a igreja é vitoriosa. Aleluia! O versículo 3 diz, e o que estava sentado era semelhante na pedra de jaspe. O que estava sentado, ei, irmãos, estava alguém assentado. O Pai está em foco aqui. Nessa passagem do capítulo 4, demonstra Deus no seu poderio. Ele está sentado. Ele assumiu a posição de autoridade como rei. O nosso rei vive. Ele está no trono. E João vê alguém lá. O trono é para rei. E ele está sentado sobre o trono.
E Ele está aqui através da sua palavra esta noite. Aleluia. Sabe qual é o problema de muitas igrejas? É que a gente faz um movimento de avivamento tão grande, mas de avivamento não tem bolufa nenhuma. Avivar significa se converter. Avivar significa mudar, regenerar, santificar. Avivar não é teatro. Avivar não é pulo. Momentos de êxtase na igreja eu nunca impedi. Momentos de alegria do Espírito, de cantar, de louvores, de falar em línguas. Quem não acreditar, problema seu, mas eu falo em línguas e fui muito abençoado por falar em mistérios, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem fala em mistérios não fala a homens, fala a Deus, e em mistérios fala com Deus, não é idioma, é língua que só Deus entende. Mas cristianismo não é só isso, meu irmão. Cristianismo é ser rocha, é ter a casa plantada na rocha, é ter Jesus na vida, é não ouvir sussurros, ventos, é saber que no trono Ele reina, e eu sou servo do Rei, e farei a sua vontade, porque a sua vontade é fiel, e não existe nenhum poder nesta vida que pode contrariar a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Ao se deparar com aquela autoridade assentada no trono, João escreve a seguinte percepção, ó. Ele vê a exaltação e majestade de Deus aqui. Ele vê aquele que manda no universo, que reina no universo, que governa. E às vezes nós lemos, Tiago, lá em Bereshit, no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, e haja luz, e houve ali uma explosão, e foi colocando as coisas no seu lugar, e houve o primeiro dia, e no sexto dia Ele fez o homem, e Ele não deixou de governar, irmãos. Por mais que o homem cai, por mais que Ele dá a autoridade dos governos dessa terra aos homens, mas Ele continua no trono. Aleluia! O crente precisa mergulhar em Deus. É o que Ezequiel disse no capítulo 47. Meça mais 1000 côvados essa noite, meu irmão. Meça mais 1000, e que as águas passem dos teus tornozelos. Aleluia! Era na aparência, disse João. Aquele que estava sentado sobre o trono era na aparência. A pedra de jaspe e de sardônica. Não se pode descrever em palavras humanas como Deus é. Não tem como. João ele tenta buscar algo que ele pudesse dizer o que estava lá. Aleluia. Para João só resta comparações. Ele não tinha, às vezes a gente limita o poder de Deus. Tem crente que não sabe, irmãos, o problema é que nós somos egoístas e não sabemos nem orar como convém, como diz Paulo em Romanos 8. A maioria de nós tem feito orações simplesmente por egoísmo, querendo ser grande, querendo crescer, querendo mais, quando na verdade a oração, o modelo da oração do Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus nunca será enfadonha. A vontade de Deus nunca será pesada. A vontade de Deus sempre nos trará alegria. O problema é que nós queremos viver do nosso jeito. Então Ele não é soberano em nossa vida. Ele não é o nosso Senhor. Aceitamos Ele apenas como o Salvador, mas nos esquecemos que Ele também é Senhor. Esta visão do trono mostra justamente esse senhorio, esse poder. João tenta em palavras humanas descrever a condição desse ser, mas ele não tem palavras que pudessem escrever essa condição. Ele falou, olha, o que eu posso falar? Deus parece uma luz. O jaspe é uma pedra preciosa transparente, enquanto o sardônico é vermelho. João só tinha isso para falar. E como nós lemos em Salmo 104, 2, em 1 Timóteo 6, 16, o Senhor está coberto de luz no seu manto. Ele só viu luz, irmão.
Ele sabia que tinha alguém ali porque tinha trono. Se tem trono, alguém estava sentado. Ou seja, Deus é um ser ilimitado no seu poder. Quando aquela Cassiane canta aquela música, basta uma palavra tua. O mundo, o seu sistema cai aos seus pés. Cai mesmo. Cai mesmo. Mas será que nós temos orado com essa intensidade? Será que nós cremos nisso? Será que nós não deixamos as dificuldades, os ventos, as tempestades da vida tirar a nossa fé? Ou será que a gente construiu um pseudo-Deus, um falso Deus, que está ali disponível para fazer as nossas vontades, quando na verdade Ele nos fez para a sua glória? O que eu vejo de cristão só reclamando, só reclamando. Vocês já me viram reclamando de alguma coisa que eu tenho ou que eu não tenho? Eu aprendi a viver com o que tenho, a ter em abundância e a padecer necessidade. Tudo eu estou instruído. Porque se eu estiver padecendo necessidade, Ele quer nos ensinar, Ele quer me ensinar algo com isso. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Alguns estudiosos, queridos, sugerem que o jaspe aqui também simboliza santidade. E sardônica simboliza retidão. Qual seja a questão, não importa. Ele viu algo glorioso, poderoso. Ei, e Ele está aqui esta noite para ser adorado. Seres espirituais de dia e de noite fazem isso. Nós não temos que ter motivos naturais, materiais, para louvá-lo, não. Nós não precisamos de coisas, de bênçãos, de trocas para adorá-lo, não. Temos que adorar todo o tempo. Porque foi para isso que nós fomos feitos. Ei, irmãos, escute. Quando nós adoramos, as coisas dão certo. Quando o nosso coração está em Deus, as coisas fluem. Quando a nossa vida está cheia de rancor e mágoa, nada dá certo. Tem irmãos que você encosta perto dele, em 5 minutos ele quer te envenenar. Fala, sai para lá, serpente lá do Éden. Só tem amargura, inveja, contenda, facção, dissensão. Só vê o lado ruim das coisas. Aleluia. E continua apodrecendo por dentro. Porque quem adora vê o lado bom das coisas. Quem adora vê aquilo que transcende o entendimento, aquilo que está além do véu. Porque ele sabe que a sua vida aqui é apenas como peregrino. Quantos estão entendendo, irmãos? E João vê também um arco celeste. Ele vê ao redor do trono. Arco celeste, ou como nós chamamos arco-íris. Parece aqui com aquela ideia de o primeiro sinal que Deus deu ao homem, lá no Gênesis, depois do dilúvio, capítulo 9. Ele vê um arco-íris assim, só que aqui de forma completa. Ele vê um arco fechado, ele não vê só uma banda, porque diante de Deus nada é pela metade. Porque o arco é para a terra, a gente só vê um pedaço. Lá não, lá ele tem que estar todo. Porque Deus é Deus de coisas completas, de ciclos completos na vida. E João, quando olha para isso, aleluia, ele vê justamente um Deus que, ei, João, eu fiz aliança. Aliança completa. Aliança no meu sangue. Eu que cuido do meu povo, João. Eles não vão passar por aquilo que eu não permito. E se eu permitir, eu dou graça. Porque Deus, Ele não tenta ninguém, Ele prova. E provando, Ele abençoa. Aleluia. Esmeralda aqui, qual a cor da esmeralda? Verde. Cada simbolismo do livro do Apocalipse tem uma ideia, irmãos. O verde é a cor da vida, da esperança. Em outras palavras, eu tenho uma aliança com o meu povo que tem vida, que tem esperança. Se você entrou em nome de Jesus, seu desviado, se tu entrou aqui essa noite, é porque eu sou o miserável. Se tu é miserável, miserável é Satanás. A igreja nunca foi miserável.
Isso aqui não é autoajuda, é ajuda do alto, como diz o pastor Simão. A igreja é gloriosa, é o sacerdote real, é a nação santa, é o povo adquirido. A igreja tem que marchar firme. É por isso, irmão, que eu marcho firme. Sabe por quê? Porque eu fui comprado, eu fui redimido, eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Só por ser igreja eu já sou vencedor. Jesus não morreu e nem se entregou na cruz por pessoas que não valiam a pena. Agora a pergunta é: eu sou igreja? Porque a promessa sempre para o povo dele é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Será que nós temos nos comportado como igreja? Será que nós temos vivido como igreja? A igreja tem um sinal de Deus. A igreja é revestida, ela tem o Espírito Santo, o selo da promessa. A igreja é convertida. A igreja é doadora, a igreja é amável, a igreja sofre as aflições como um bom soldado, a igreja não desiste, a igreja tem armadura e não tem armadura para as costas, as armaduras é só para combate. A igreja nunca desiste do seu Deus, do seu Criador, do seu general, aleluia. Olhar para o capítulo 4 do livro do Apocalipse, é olhar para um ser que está no trono e está controlando todas as coisas, meu irmão. Às vezes nós nos esquecemos disso. Veja o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Olha, eu vou resumir isso. A maioria dos especialistas da Bíblia vão dizer o seguinte, que esses 24 representam 12, que são as 12 tribos de Israel, e 12 que representam os 12 apóstolos. Baseado nisso, representava tanto a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, quanto a nova aliança. Eu só vou saber quando eu chegar lá, eu vou olhar direitinho, ver se são eles. Mas é a explicação mais coerente. E eles, com suas coroas, lançavam diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade. Não pode ser anjos, porque anjo em momento algum na Bíblia recebe coroa, e muito menos entende o sacrifício do capítulo 5, que eles repetem a mesma coisa. Então esses 24 anciãos, que representam todo o povo de Deus da antiga aliança e todo o povo de Deus da nova aliança, eles vão até ele e lançam suas coroas dizendo: digno é de receber poder, honra, majestade para todo sempre. E no capítulo 5, versículo 10, eles repetem isso também para Jesus. Aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Então nós temos motivos, irmãos, o tempo inteiro como igreja, sendo representado pelos 12 apóstolos, que são aqueles que começaram o projeto da igreja, a nova aliança no sangue de Jesus, em adorar Ele de dia e de noite e reconhecer a sua grandeza. Olha para o seu irmão e pergunte para ele: você tem reconhecido? Será que Jesus de fato, Ele reina em nossa vida? Capítulo 12, verso 33 do Evangelho de Mateus, e também serve para os membros, e capítulo 7, verso 16 de Mateus serve para os líderes, para os obreiros. A gente conhece uma árvore pelo seu fruto. Sabe qual é o benefício de ter vivido um pouco mais, irmão? Eu não tenho a idade do Moisés não, mas já vivi um pouquinho. E vivi a minha vida muito intensa. São 25 anos de fé, onde trabalhei bastante para Jesus. Tive a oportunidade de passar por momentos diferentes na vida. É porque nós aprendemos a não olhar para discursos, a olhar para atitudes. Porque as atitudes falam mais do que as palavras. O que nós temos visto é uma geração de cristão que fala tudo que deve falar, mas não faz nada que tem que fazer. A gente vai ficando esperto. Você deixa de ser menino. Você não vive mais um evangelho infantil.
Você não vive mais um evangelho superficial. Você de fato vê quem é e quem não é na prática. Porque com o microfone na mão, todo mundo é pregador. Fiquei muito feliz esses dias, um obreiro olhou para mim e falou: pastor, como é bom ver tudo isso que o senhor está passando, porque diferente de muitos que falam e não fazem o que falam, o senhor tem vivido cada coisa que prega. Ele foi na minha casa e falou isso. O que o senhor passou o ano passado e continuou fortalecendo a gente, e esse ano, e essa força que o senhor tem. Eu falei, mas tem que ser assim. Irmãos, nós não podemos mais. Nós não temos mais tempo para viver de faz de conta. Nós não temos mais tempo de não perdoar. Nós não temos mais tempo de viver a mentira do Evangelho. As profecias estão se cumprindo muito rápido. As coisas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Essa instabilidade mundial, justamente com Israel, porque Israel sempre foi o ponteiro da profecia, nos mostra que o cenário está quase pronto para uma guerra iminente. A guerra que a Bíblia fala de Ezequiel 38 e 39, que quando a Rússia, com mais muitas nações, invadirá Israel pela Turquia, a gente vê pintando diante de nós o cenário. O Erdogan da Turquia pressionando até o Papa para falar algo contra Israel. A Rússia demonstrando a sua insatisfação com Israel porque está se defendendo. De 2 semanas para cá, o Hamas já lançou sobre Israel cerca de 4.000 mísseis. E os judeus só estão defendendo, estão com raiva porque ele está se defendendo. Há 2 semanas atrás, quando você via os noticiários, dizia a facção criminosa do Hamas, tem outro nome, tem até os tribulados lá, do Hamas está fazendo, agora não. Estão punindo Israel por estar se defendendo, mas isto está na Bíblia. Tem que ser assim. Todo mundo tem que estar contra eles. Porque eles vão passar pelo seu pior momento da história. Isso é bíblico, irmão. São 6.408 profecias, 3.268 já se cumpriram. Eu estudo profecia há 25 anos. Então as coisas estão cumprindo e tem que apertar mais. Daqui a pouco dá uma pausa, depois vem de novo. Até que vai chegar um momento que várias nações, mais de uma dezena delas, vai entrar pela Turquia para invadir Israel. Isso é bíblico. E quando isso acontecer, segundo os rabinos, podem vestir a roupa de sábado, porque o Messias está chegando. A gente sabe que o Messias já veio, mas eles vão receber o falso Messias. Então, se para Israel, e olhando para Israel, e como o cenário do mundo, e como o cronômetro de Deus para o cumprimento profético, nós temos que botar a barbinha de molho, viu? Porque não existe um versículo na Bíblia, eu vou repetir, não existe um versículo na Bíblia que diz que tem que se cumprir para a igreja ser arrebatada, não tem um. Significa que nós vivemos um momento que pode ser qualquer hora. Não tem um. Se você até interpretar de forma errada, Mateus 24, 14, que fala que o evangelho será pregado por todo mundo, 24, 13, até entendendo isso errado, é possível hoje dizer que o evangelho já está sendo pregado em quase todo mundo, porque hoje nós temos o tal da internet, irmão. Não está dizendo que o mundo vai se converter. Nós não somos amilenistas. Que diz que o evangelho ia ser pregado e o povo ia se converter. Até toda a terra ser plena na glória de Deus. Isso é totalmente inviável, essa visão teológica. Ou seja, se Deus está movendo com Israel, a igreja tem que botar a barbinha de molho, filho. Sabe por quê? Porque Israel é o ponteiro de Deus, para deixar a gente com a orelha em pé. Daniel, no capítulo 12, diz que os sábios, nos últimos dias, entenderiam o que estaria acontecendo. Os sábios são aqueles que meditam na palavra.
Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor. A sabedoria é ouvir a voz de Deus. Então está se desenrolando diante dos nossos olhos. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Relâmpagos e trovões e vozes, meu Deus. São sinais da aproximação de uma tempestade. E lembranças do poder tremendo de Deus. Quando você lê, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 9, quando o povo queria falar com Moisés, Deus se apresentou com trovões e relâmpagos, o povo ficou aterrorizado. Esses sinais de tempestades aqui se repetirão, queridos. Significa que Deus está vindo para julgar. Então esse versículo 5, João olha para o trono e vê que no trono tem justiça. Tem julgamento. O mundo não gosta de pensar em um Deus como um Deus de julgamento. Nós preferimos o arco-íris só. A gente lê o texto e fica só no arco-íris. Mas se esquece que junto com o arco-íris tem trovões, relâmpagos e vozes, que significa o julgamento de Deus para o mundo que virou as costas para Ele. E a igreja que foi comprada, quando eu falo a igreja, são os crentes que vivem segundo a palavra. Por isso que os 12 que estavam do lado de Jesus, os 11 estavam comprados, mas tinha um que era filho da maldição. Ele diz assim: vós sois limpos pela palavra que vos foi pregada. E olha para Judas e fala: mas nem todos. Quantos nem todos a gente tem na igreja? É só olhar para os frutos. Pelos frutos o conhecereis. Está entendendo, irmão? Sem dúvida, Deus aqui é cheio de graça, mas a sua justiça, como diz Paulo em Romanos 5:21, ela pendura. Então Deus não julga porque Ele odeia, Ele julga porque Ele é justo. E por sua justiça, Ele vai ter que condenar aqueles que viraram as costas para Ele. Esta realidade ficou bem clara na cruz. Quando houve ali o julgamento de um ladrão, Dimas se converte, estaria com Jesus no paraíso, mas o outro não, estaria condenado. Aleluia. Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro e de cristal. Isso aqui é uma incógnita, mas muitos entendem mar na Bíblia. E você pegando a própria Bíblia, usando como princípio de interpretação, capítulo 17, versículo 15, o mar que viste são multidões. Um entende que esse mar de vidro são multidões de salvos que estavam diante de Deus. Mas isso aqui a gente só vai saber lá. Aleluia. Versículo 6. E havia diante do trono um mar como de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos diante e por detrás. Quem são esses animais? Irmãos, não sei. Ezequiel no capítulo 1 e capítulo 10 tem a mesma visão. Só que lá ele chama de querubim. João chama de ser vivente. Mas é um ser espiritual que estava diante de Deus, que são alimentados pela palavra Kadosh. Eles falavam de dia e de noite: santo, santo, santo. Parece muito com aquele serafim de Isaías 6, que só aparece lá no versículo 2 e 4 de Isaías. Só aquele texto que chama eles de serafins. Mas é difícil construir uma doutrina de 2 versículos. Mas são seres viventes, seres que alguns até advogam dizendo que cada um desses seres pode representar, por exemplo, os 4 evangelhos. Eu acho, quem fala isso é até o Agostinho. Eu acho improvável. O leão representa o leão da tribo de Judá. Jesus como o evangelho de Mateus. O bezerro representa o evangelho de Marcos com Jesus como servo, o servo sofredor. Lucas representa o filho do homem. E João representa a águia, né? A águia voando, que é a visão dos céus, dos altos. Mas eu não creio nisso. Pode até representar, mas o fato é que Deus, quando você lê Gênesis capítulo 1, Deus fez a criação e diz que tudo era muito bom, era perfeito. Alguns dizem que no céu nós temos réplicas aqui na terra do céu. Então Deus fez seres perfeitos, ainda colocou asas neles.
Deve ser um ser muito estranho, viu, irmão? Com 4 asas e 4 rostos. A pessoa, você sai da igreja e vê um bicho desse com 6 asas e 4 rostos cada um. Menino. Imagina você sair da igreja. A minha alma canta a ti, Senhor. E está vendo aquele bicho lá. 6 asas. 2 voavam. 2 cobriam a face e 2 cobriam as pernas. E dizia, Kadosh, Kadosh, Kadosh. E o rosto fazia caraca e virava outro para o outro lado. Aleluia. A nossa mente finita não suporta isso. Mas Deus fez seres que não são do nosso mundo, só para adorar Ele. Representando a perfeição da criação, talvez. Mas o que importa são as palavras que eles dizem. Eles ficam de dia e de noite diante de Deus. Kadosh, santo, 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 santo. Irmãos, aleluia, Deus não precisa da tua adoração, não. Ele construiu os bichinhos só para fazer isso. Uns bichinhos com 6 asas. Não tem canto nenhum, só ele tem. Exclusivo, com 4 rostos. Cada vez que dá um passo para frente, Ezequiel fala, eu vi uma roda e uma roda dentro de uma roda. Eu falei, Ezequiel tomou chá de cogumelo, está viajando. É uma visão doida. Ele fez só para dizer assim, tu é santo. Ele falou, assim, vai de novo, tu é santo. De novo, santo, santo. Você percebeu que para a gente adorar é um privilégio? Ele não está carente não, irmão. Mas quando a igreja adora, Apocalipse capítulo 7 fala que as nossas orações sobem diante de Deus como incenso. E Deus cheira. Deus cheira a oração. Se tiver incenso suave, Ele responde. Por isso que na antiga aliança, para provocar algum tipo de incenso, os sacerdotes tinham que, na pia, queimar incensos para produzir fumaça, kadosh. Era uma forma de produzir a glória. Mas quando Jesus veio, Ele deu um brado, e aquela cortina que fazia separação não tem mais. Então a tua glória pode subir, irmão. Quando eu me aproximo de Deus através da minha mente, que é finita, mas muito criativa, eu fico imaginando como pode ser esse negócio. Quando nós nos ajoelhamos, e quando tem um coração contrito, a Bíblia fala que Deus não desprezará. A libertação vem, ela vem no coração contrito. A mudança de vida vem no coração quebrantado. O coração quebrantado expulsa a depressão. Um coração quebrantado expulsa a enfermidade, solidão, expulsa tudo. Porque a presença de Deus, ela é muito mais forte que essas coisas, aleluia. Às vezes nós nos aproximamos de Deus para orar, mas nós nos esquecemos de quem Ele é, igreja. Por isso que Jesus falou, vocês pedem e não receberam porque pedem mal. Vocês pedem para suas concupiscências. Vocês não pedem para glorificar o meu nome. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e o terceiro semelhante a um rosto como de homem, o quarto semelhante a uma águia voando. Isso é um mistério. Aleluia. Cada evangelista e muitos expositores da Bíblia, que eu não vou entrar aqui, eu anotei, mas não vou entrar, eles vão dar explicações, mas resumindo, aleluia, cai nessas duas principais. Creio eu que Deus fez o protótipo perfeito, só para ele olhar assim e falar, só eu tenho. Aí quando Deus fez você, Ele te colocou íris, só tu tem. DNA diferente, não tem ninguém como você, só você tem. Os anjos foram feitos de uma vez só. E haja os seres viventes, e pronto, é anjo para todo lado. Querubins, e haja, eu quero agora com 6 asas e 4 cabeças. 4 rostos, uma cabeça só, mas 4 rostos. Pum, e fez. O homem, ele mudou. Olha como nós somos especiais, Tiago.
Ele cuidadosamente desceu na terra, pegou a argila e moldou. Mas seria só uma escultura. Mas ele soprou algo único. O Espírito de Deus habitou no homem. Veio de Deus para o homem imortalidade. Veio de Deus para o homem inteligência. Veio de Deus para o homem senso de adoração. E veio de Deus para o homem a presença dele. É por isso que no capítulo 6 de Gênesis ele vai falar para Noé: o meu espírito, o homem é mau, o meu espírito não contenderá para sempre o homem. Vou tirar o meu espírito do homem. Ele só desce em Pentecostes de forma aqueles que acreditam, que buscam. Você tem motivos de sobra esta noite de adorar o nome de Jesus. Eu não sei como você tem vivido o Evangelho até aqui. Como eu gostaria de ter mais 2 horas. Eu não sei como você tem vivido a sua vida até aqui, mas vê o conselho do verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, o que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, maravilhas aconteciam, presença acontecia, reconhecimento da majestade, a intimidade acontecia. Quando nós pararmos, igreja, de olhar para coisas e olhar para aquele que é autor e consumador da fé, quando nós pararmos de olhar para as tempestades da vida e adorar aquele que fez o mar e a tempestade acalmar, quando nós pararmos de olhar para sóis e estrelas que tem nesse mundo e olhar para a estrela da manhã, o sol da justiça, a nossa vida vai ser diferente. Aleluia! Os 24 anciãos prostraram no verso 10 diante dele, lançaram as suas coroas e o adoraram. E nós podemos fazer isso e começar a viver uma vida diferente com o Senhor a partir de hoje. Não um cristianismo superficial, não uma vida de faz de conta, não um cristianismo de dentro da igreja. A religião mata, mas Jesus vive. A transformação só é possível na vida de uma pessoa quando permitirmos o Espírito Santo iluminar a nossa mente. O Senhor está essa noite, como na igreja de Laodiceia, Ele está batendo na porta do teu coração. A pergunta é: como você vai responder? O versículo 11 fecha dizendo: digno é o Senhor de receber. Será que você pode falar isso hoje? Honra, glória, poder. Porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade foram criadas. Ele criou todas as coisas. Ele pode mudar o estado da sua vida hoje, irmão. Ele pode resolver aquele problema no casamento. Ele pode fazer conforme o que Ele quer. Mas eu tenho certeza, irmãos, que as coisas só acontecem quando nós aprendemos com Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo. E aí, as bênçãos, riquezas materiais, o que a gente precisa, isso é nada. Acontece. Mas elas são tão irrelevantes no plano de Deus que você nem se importa mais. O que você não quer é perder a presença do Altíssimo. Eu quero orar pela tua vida aqui. Soberania, majestade, autoridade e poder é o nome do nosso Deus. Viveste como um crente de Laodiceia até hoje? Ou viveste como alguém da Filadélfia? Viveste como um crente que crê na palavra? Ou viveste como um Judas? A escolha é sua.
Por isso que passa-se tempo e a mesma prova fica lá. O que fazer, pastor, para sair da prova? Talvez se você colocar Jesus como o centro da sua vida, as coisas podem mudar ainda essa noite. Quero orar por você, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! E vi um trono posto no céu, e a primeira voz como que de trombeta disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que vão acontecer. João, quando olha, ele vê um trono que estava sentado sobre ele. Era semelhante à pedra de jaspe de sardônica. Saía desse trono vozes, trovões e relâmpagos. Havia um arco-íris sobre esse trono. Um mar de vidro estava na frente do trono. Havia 4 seres viventes únicos, só ele fez. E eles diziam: santo, 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 o mundo está cheio da sua glória. Eu vi 24 tronos, com 24 anciãos. Eles tiravam as suas coroas e lançavam diante dele. E eu vi mais, miríades de anjos. Um número incalculável de seres que ele fez para adorá-lo. Deus não precisa de você para nada. Ele não está carente da sua adoração, coisa nenhuma. Não deve satisfação a ninguém aqui. É por isso que ele faz viver e faz morrer. Ele abate e levanta quem quer. Usa de misericórdia com quem ele quer. Ele não pede passagem, ele passa. Ele não recebe ordem, ele dá ordem. Enquanto você não encarar Deus como este ser que precisa ser adorado e temido, respeitado, reverenciado, a sua vida vai ser a mesma. A gente fica na mania de, nessa visão modernista. Quem é esse Deus? Quem é você, rapaz? Ele é o que sempre foi, está onde sempre esteve, e nada o tirará de lá. Talvez nós nos esquecemos disso. Deixamos os rebeldes, os endemoniados, os Judas da vida, colocar em questão quem ele é. Ele não tem pressa para castigar o ímpio. Ele tem a eternidade para isso. Te converte enquanto há tempo. Porque aquele que diz que virá, ele vai vir. A justiça está nas suas mãos. O seu reino dura para sempre. E aqueles que, como filhos amados, recebidos, eram escravos. Éramos escravos. Ele nos recebeu como filhos. Éramos nada. Verme. Ele é aquele que mede os oceanos com a concha da sua mão. O capítulo 4 do livro do Apocalipse nos coloca, de fato, aonde deveríamos sempre estar. Como submissos, adoradores. E ele, aonde sempre esteve, exaltado entre todos os povos. Oh, aleluia. Quando o nosso relacionamento com Deus foi esse, de amor, e falou: Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor pagou por isso. Ele nem ouviria as minhas orações. Porque João fala que ele não ouve oração do pecador. Mas Jesus nos comprou para Deus e nos fez reino e sacerdotes. Quando Ele olha para você, quando o Pai olha para você com esse trono de poderio inteiro, vozes, relâmpagos e trovões explodindo do seu trono, Ele vê a sua falha, o seu pecado e debilidade, mas Ele vê o sangue de Cristo em você. E por isso Ele diz: eu não posso voltar atrás da minha palavra, porque eu sou o que sou. A palavra que eu dei não pode voltar vazia. A palavra que Deus liberou a teu favor, meu irmão, te convertendo, te iluminando,
A palavra que chegou no teu coração não pode ser lançada fora. Jesus disse: aqueles que o meu Pai me der, de modo nenhum lançarei fora. Passe o que passar, aquele que está sentado no trono te recebe como filho essa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. As lutas dessa vida é nada. As crises desse mundo é nada. Os governos desse mundo é nada em vista do seu poder. Então entreguemos o nosso melhor louvor, a nossa vida, a nossa família a Ele. Porque em breve Ele vai vir e vai julgar as nações. Em mão de ferro, o dia da ira de Yahvé governará esse mundo. Mas aqueles que foram comprados já estarão guardados. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por ter me aceitado. Não foi o Senhor, aleluia, não foi por mérito meu, mas foi o Senhor que me aceitou. Não foi por minha força, mas foi pelo teu amor. Por isso eu louvo o teu nome, eu exalto o teu nome. Pregarei todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, aleluia. Adoro o Senhor, igreja. Ele é lindo, poderoso, majestoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Emmanuel está aqui, cumprindo a palavra de Yahvé, cumprindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Adore, meu querido irmão. Oh, lindo, aleluia. Lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Nos sustenta, Pai. Jesus, nos livra da ira daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aleluia! Mostra sua beleza, quero ver tua face. Yeah. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, ver tua face. Adore. O que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Oh, aleluia. O que os anjos veem, que os fazem cantar. Se você pode, levante a sua voz, cante. O que os anjos veem, que os fazem se prostrar. O que os anjos veem, que os fazem cantar. O que os anjos veem, que os fazem se prostrar. O que os anjos veem, que os fazem cantar. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Confia nele. Quero olhar na face adore ele, exalte ele. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Ele enviou o seu filho por você, porque te ama, viu? Não há outro igual, só tu és santo, santo. O que vai me separar do amor de Cristo? Não há outro igual, a tribulação, só tu és a luta, santo, a necessidade, santo, santo, santo. Nada vai me separar do amor de Cristo. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Então me leva. Adore, igreja. Adore.
Adore, exalte a Ele. Vale a pena passar as lutas dessa vida. Me leva. Aleluia. Quero ver a face. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E havia milhares e milhares de anjos, milhões e milhões deles. Dizia: Santo, Santo, Senhor dos Exércitos. O mundo está cheio da sua glória. O mundo está cheio da sua glória. O mundo está cheio da sua glória. Oh, irmãos, somos beneficiados, fomos amados por Ele, comprados por Ele. Por isso nós o louvamos. Senhor, nos sustenta, fortalece a nossa vida, Senhor. Sustenta cada um aqui. Aqueles que não se converteram, que vão, aleluia, entregar a sua vida ao Senhor. Faça isso, irmão, enquanto há tempo, porque em breve Ele virá. Amém? Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Oh, glória! Aleluia! Amanhã, discipulado às 7h30, 19h30, bênção, viu? Sexta-feira tem algum trabalho na igreja aqui? Não? Sábado, algum trabalho de jovem? Culto de jovens, que hora é essa, irmão? 7h30, 19h30, culto de jovens. Toda a igreja convidada para o culto de jovens. Tá certo. Olha, irmãos, está saltando o link, vocês têm que fazer o cadastro para a gente trabalhar com segurança, viu? Tem irmãos que nos cultos de domingo se inscrevem num culto e vem outro. Não pode. Tem atrapalhado demais o trabalho dos meninos. E aí depois os mesmos que às vezes fazem isso, quebrando aquilo que fizeram, escrevem da manhã, vem à noite. Aí à noite fica cheio demais, eles mesmos reclamam para a gente. Estava cheio demais a igreja, pastor. Aí eu falei: moço, eu vou mandar rastrear esses irmãos. Por que crente demora a converter, hein, irmão? Por que crente dá trabalho assim? Porque tem o Espírito Santo, é lavado no sangue do Cordeiro, foi comprado. Jesus já preparou até a casinha para o abençoado morar na eternidade. E fica dando trabalho. Que Deus te abençoe, viu? Ame Deus, adore Deus. Mas o tema, ele tem que ser temido, reverenciado. As pessoas estão brincando com Deus, irmão. Tem que ser temido. Não é de outra forma, não. Não é à toa que um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, quando vê Serafim, ele não viu nem Deus, viu? Falou: ai de mim, que pereço. Pessoas brincam com piada de Deus e cantam historinha e faz. Vai. É por isso que tem muito crente que não sente mais nada aí. Foi entristecendo o espírito, entristecendo, zombando. Faz isso não, irmãos. Deus tem que ser amado, respeitado, reverenciado e temido. Ele não precisa da gente para nada, 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 nada. Aprove Deus, Ele quis assim. Ele nos aceitou. Então, valoriza isso em nome de Jesus, viu? Ele não está no céu carente de adoração, não. Ele não está carente de adoração nenhuma. Faz assim. Obrigado, Ministério do Louvor. Rodrigão, obrigado por tudo. Obrigado, Mari. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. E a Igreja Gloriosa diz: obrigado, Jesus. Aleluia!